Uma das principais funções dos rins é filtrar o sangue, reaproveitando todas as moléculas de interesse para o organismo e excretando as demais moléculas que não são de interesse através da urina. Então, isso é possível da seguinte forma: o sangue é filtrado no glomérulo e esse conteúdo que é filtrado vai através do sistema tubular, onde acontecem os processos de reabsorção e secreção, e ao longo do sistema tubular, esse produto filtrado vai se transformando na urina, que escoa aqui para a papila renal, tá? Então, todas as papilas elas convergem para essa região do rim, chamada pelve renal, que se continua com o ureter, onde a urina vai ser levada até a bexiga. Então, o néfron é a unidade funcional do rim. Cada rim é estimado ter algo em torno de 1 milhão de néfrons. Esses néfrons eles conseguem filtrar aproximadamente 180 litros de plasma por dia, gerando um total de 1 litro a 1,5 litros de urina por dia. Aqui a gente vê em maior detalhe o glomérulo renal, que é o aparato responsável pela filtração. Então, e aqui a gente vê também em melhor detalhe a barreira de filtração do glomérulo, que é conferido principalmente pela membrana basal. A membrana basal tem uma composição particular e acaba formando uma estrutura reticular, principalmente em virtude do colágeno tipo 4 que está lá presente. E essa peneira molecular permite passagem de moléculas de até 60 kilodaltons. Então, a taxa de filtração glomerular pode ser definida como o volume de plasma que é filtrado pelo glomérulo por unidade de tempo. Tá? Geralmente a gente expressa a taxa de filtração glomerular como ml por minuto, ou seja, volume de plasma em ml que é filtrado por minuto. A taxa de filtração glomerular é muito importante porque serve como indicativo da quantidade e qualidade dos néfrons e por isso ela é muito utilizada no monitoramento clínico, tá? Para avaliar tanto a progressão da doença renal como a necessidade de transplante, tá? Ou dosagem de drogas nefrotóxicas. Então, é de grande utilidade clínica esse parâmetro. Agora, como é que a gente consegue estimar a taxa de filtração glomerular? Bom, tem duas formas de se fazer isso na prática. Uma é através da depuração de creatinina, ou seja, a estimativa da taxa de depuração de creatinina, e a outra forma é através de equações preditivas. Nesse vídeo vamos falar especificamente sobre a depuração de creatinina. Bom, a creatinina é um produto da degradação da creatina, né? Então, a creatina, que é presente em grande quantidade no músculo, ela sofre uma ciclização espontânea, se transformando na creatinina, que é eliminada através dos rins. Então, a creatinina ela tem algumas características importantes, o que a torna o marcador ideal para se estimar a taxa de filtração glomerular. Então, a primeira característica é a creatinina ela apresenta uma concentração plasmática estável, ela não sofre variação circadiana. A creatinina é fisiologicamente inerte, ou seja, ela não está envolvida em, em, em outras reações bioquímicas, né, ao longo do metabolismo. A creatinina ela é livremente filtrada pelos glomérulos
e é pouco reabsorvida e pouco secretada pelo sistema tubular. Essas características fazem com que a taxa de depuração de creatinina seja uma estimativa da taxa de filtração glomerular. Portanto, o exame de depuração de creatinina consiste em obter uma amostra de urina de 24 horas e obter também uma amostra de sangue do paciente. Na amostra de sangue, a gente vai determinar a concentração de creatinina plasmática e na amostra da urina, a gente vai precisar determinar a concentração de creatinina urinária, como também levar em consideração qual foi o volume de urina obtido ao longo das 24 horas. E aí, algumas considerações pré-analíticas com relação a esse exame. Então, é importante o paciente estar com um bom estado de hidratação. Tá? Para esse exame não é requerido jejum. Um fator pré-analítico importante é a massa muscular do indivíduo. Tá? Então, uma vez que a massa muscular ela é influenciada por idade e sexo, então, consequentemente, idade e sexo são fatores que vão estar associados com a concentração de creatinina. Outros fatores ainda são importantes também. Então, uma dieta muito rica em carne pode contribuir para uma elevação de creatinina, assim como exercícios de alta intensidade e alguns medicamentos também influenciam a creatinina sérica. Bom, para fazer o exame de creatinina, de depuração de creatinina, a gente vai precisar da amostra de soro ou plasma, tá? E também da amostra de urina. O principal método utilizado para dosar a creatinina é o método de Jaffe, ou método do picrato alcalino. Então, nesse método, a gente vai utilizar o ácido pícrico em meio alcalino, tá? Ele vai reagir com a creatinina, formando um complexo de cor, que é o picrato de creatinina. Então, esse complexo de cor absorve luz na faixa do visível. Então, esse método, embora seja muito simples e de grande utilidade, ele apresenta relativamente uma baixa especificidade. E aí, uma adaptação desse método é o método cinético de Jaffe. Então, a gente utiliza o mesmo reagente, com a diferença de que a gente vai determinar a taxa de formação desse complexo de cor. Ou seja, precisaremos de duas medidas de absorbância para estimar delta de absorbância. Também temos à disposição alguns métodos enzimáticos, como esse daqui. Então, você tem aqui o acoplamento de várias reações até formar, na última reação, né, uma reação que envolve o NADH. E aí o NADH, como a gente já sabe, absorve luz em 340 nanômetros. Bom, para fazer o cálculo da taxa de depuração de creatinina, é importante a gente ter em mente dois compartimentos distintos. O compartimento intravascular, onde a gente vai ter o sangue, e o compartimento urinário, né, o espaço urinário, onde a gente vai ter a urina. Então, no sangue, eu vou ter creatinina diluída, portanto, eu vou ter uma concentração de creatinina plasmática nesse sangue, e eu vou ter um determinado volume de plasma, tá, que vai ser filtrado e, consequentemente, passar para o espaço urinário. E aí, na urina, como a creatinina é livremente filtrada, eu vou ter também a creatinina presente na urina, portanto, eu vou ter uma concentração de creatinina urinária, e eu vou ter também, em um dado tempo, e aí geralmente a gente usa o tempo de 24 horas, eu vou ter um volume de urina específico que foi formado ao longo desse tempo. Portanto, diante de uma situação como essa, podemos aplicar uma equação simples de diluição, tá? Onde a concentração inicial, ou seja, a concentração de creatinina no plasma, multiplicado pelo volume
do plasma, ou seja, o volume filtrado, vai ser igual à concentração de creatinina urinária multiplicado pelo volume de urina nesse período, dividido pela concentração de creatinina no plasma. Então, o parâmetro de interesse é justamente o volume de plasma filtrado. Então, basta isolar esse termo e aí teremos essa equação simples que vai dizer qual que foi o volume de plasma depurado de creatinina, né, em um dado tempo. Em outras palavras, o volume de plasma que foi filtrado por unidade de tempo. Ou seja, assim a gente consegue obter uma estimativa da taxa de filtração glomerular.